Bom, o vídeo que está sendo gravado hoje é para tentar explicar por que eu fui durante 12 anos enganado pela Igreja Universal, né? Muitas pessoas devem fazer esse tipo de pergunta. Eu, um tempo atrás, ouvi um vídeo do Bispo Guaraci. Se você quiser pesquisar no YouTube aí, você vai encontrar ele questionando um bispo que por muitos anos esteve na Igreja Universal e depois de tantos anos ele se deu conta que estava sendo enganado. E ele alega que esse bispo não era nascido de Deus, né? Enfim, é dessa forma, é dessa maneira como eles enxergam as pessoas que são contra a maneira deles pensarem. Essa pessoa não nasceu de Deus, essa pessoa não tem o Espírito Santo. E eu quero aqui tentar responder, fazer um vídeo bem pequeno para tentar responder um pouco, né? É um assunto muito complexo, dá para entrar dentro da Bíblia e ser mais detalhista ainda. Mas eu quero aqui ilustrar uma situação vivida pelo apóstolo Paulo na sua viagem missionária em Tessalônica. E eu quero aqui mostrar a forma que era usada a Bíblia, ou naquele tempo a Torá, o livro dos judeus. A maneira que era usado, qual era a interpretação, como era feita a leitura da Bíblia, que não é feita da mesma maneira que a Igreja Universal. Então eu quero ler aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17 e no versículo 1, onde o título é Em Tessalônica. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Então, aqui nesse pequeno versículo do capítulo 17 do livro de Atos, a gente pode enxergar muito bem a missão dos apóstolos, a missão do apóstolo Paulo mais especificamente. Ele, nessa viagem missionária, ele tentava persuadir, convencer os judeus que foram os primeiros cristãos naquela época a se converterem ao que nós chamamos de cristianismo. Paulo, ele então vai a uma sinagoga judaica durante 3 sábados, que era o costume daquele povo se reunirem no sábado naquela época. Era o dia que o povo judeu guardava, segundo o mandamento de Deus. Então, aqui já começa a cair por terra a frequência de reuniões na igreja, né? Essas famosas correntes, e segunda, e terça, e quarta, e quinta, e sexta, e sábado e domingo na igreja, alegando que você vai ter uma comunhão, uma intimidade com Deus. No passado, aquele povo só se reunia no sábado, nos templos. Então aqui já é desmascarado uma mentira, né? De nada tem a ver a nossa fé em Cristo com templo, com igreja. Isso não é termômetro de nada. Você ser uma pessoa frequente numa instituição, isso não significa nada. Não mostra, isso aí não prova se você tem uma comunhão ou não tem com Deus. Isso aí para Deus não significa nada. Então, como era de costume naquele tempo, aquele povo se reuniu no sábado, e o apóstolo Paulo, ele usava a Bíblia para provar que Jesus era o Messias. Ele queria ali, através da escritura sagrada no Antigo Testamento, apontar para o Messias, mostrar para os judeus que Jesus era o Messias prometido, que viria para salvar Israel e a raça humana perdida. Então, é por esse motivo que eu vivi tantos anos enganado na Igreja Universal. Eles pegam texto fora do contexto da Bíblia e fazem
inúmeras campanhas, fazem inúmeros, aquilo que eles chamam de propósitos, enfim. Eles não dão continuidade na leitura da Bíblia, eles catam versículos isolados, eles criam, elaboram todo um enredo em cima de um versículo para se tratar apenas de arrecadação, dinheiro. Essa é a verdade. Toda leitura bíblica da Igreja Universal tem um fundo, é uma fachada, que a meta é fazer campanha e arrecadar dinheiro. Então, por exemplo, eu posso aqui falar para você, nunca foi feito um estudo do livro de Romanos na Igreja Universal. Eu nunca participei de um estudo do livro de Romanos. Eu nunca participei de um estudo do livro de Atos. Eu nunca participei do estudo do livro de Efésios, do livro de Tessalonicenses. A igreja, ela não ensina a Bíblia. Ela não trata a Bíblia como deveria ser tratada a Bíblia, que era converter as pessoas, apontar ali o que Jesus veio fazer nesse mundo, tratar com pecadores, chamar pecadores para o arrependimento. Então é possível sim que uma pessoa viva durante muitos anos dentro daquela instituição enganada. Porque se você começar a ler a Bíblia, a partir de hoje eu faço um desafio com você. Você que frequenta a instituição. Se você começar a ler a Bíblia hoje a partir do livro de Atos, lê de carreirinha toda, até o livro de Judas, que é o último livro dos apóstolos antes de entrar na carta de Apocalipse, você vai ver que o que está sendo pregado hoje pela Igreja Universal, o que é ensinado, não tem nada a ver com o que os apóstolos ensinavam. Nada a ver. Muito pelo contrário, vai contra a teologia da Igreja Universal, a doutrina da Igreja Universal. Ela é muito parecida com a doutrina dos judeus. E foi contra tudo isso que os apóstolos lutaram no passado, contra a religião judaica. Os judeus, ele acreditava que ele seria salvo pelos seus méritos, pelas frequências no templo, pela guarda da lei de Moisés, pelos sacrifícios. O sacrifício de Cristo na religião judaica não era suficiente, nunca foi, eles rejeitaram o Messias. Então não faz sentido você hoje ser membro de uma igreja, ser adepto de uma instituição que praticam as mesmas obras dos judeus que condenaram aquele povo, levaram aquele povo para a perdição. Criou uma grande ira no coração daquele povo que perseguiram e mataram Cristo e os seus apóstolos e todos aqueles cristãos do passado. A religião judaica no passado, ela seria muito similar hoje aos dias de hoje com a religião muçulmana islâmica, que persegue e mata cristãos e judeus. Essa foi a religião judaica no passado. Era assim que os judeus tratavam os cristãos. Então, os apóstolos, eles corriam risco de vida, porque os judeus rejeitaram o ensinamento de Cristo, não era aceito. O apóstolo Paulo foi perseguido, o apóstolo Paulo foi tratado pelo judeu como traidor da religião. Então, da mesma forma que ele perseguiu os cristãos até a morte, quando ele era judeu, quando ele se transformou num cristão, os judeus perseguiram o apóstolo Paulo até a morte, e todos os apóstolos. Então, a maneira como a igreja trata a Bíblia, ela abre a Bíblia para cá, abre a Bíblia para lá, e vem para cá, e vem para lá. Isso confunde a leitura, isso confunde o leitor, isso confunde a pessoa. A pessoa, ela não chega em nenhum objetivo. Então, ela é persuadida a crer naquilo que eles ensinam. Então, se você, de repente, assim como foi comigo, se cansou de ser enganado, se cansou de não haver respostas para aquilo que você tanto procurou,
a paz que você tanto desejou, e você está aí nesse lugar por medo, porque esse povo coloca demônio em cima do altar, fazendo um baile, um teatro, colocando medo, teologia do pânico nas pessoas, para que as pessoas não saiam de lá e acreditem naquilo que eles falam. Comece a estudar a Bíblia, comece a ler o livro de Atos. Você vai saber se o que é importante, o que não é importante, o que você deve dar atenção e ao que não se deve dar atenção. Existe dízimo no Novo Testamento, existe campanha, como era feita a campanha, como era feita a coleta, não existia campanha, as coletas missionárias. Tudo isso é tratado, tudo isso é ensinado. Para onde você vai quando você morre, aonde você está agora, se está no céu, se está no inferno. O Novo Testamento, ele é muito esclarecedor. Ele nada mais é do que a interpretação do Antigo Testamento. O Novo Testamento, ele interpreta o Antigo Testamento e a missão dos apóstolos era apontar para Cristo. Não era fazer campanha. Eles tratam a Bíblia, eles olham o Antigo Testamento, eles catam um versículo lá de uma batalha que foi travada lá no passado e eles criam uma campanha e fala que aquele Deus que foi com aquele povo vai ser com você. Eles catam, por exemplo, lá na terapia do amor, o poço de Jacó. Jacó lá conquistou a mulher no poço e eles fazem campanha para a terapia do amor. Eles ludibriam a pessoas a crerem naquela hipocrisia patética que é pregada naqueles que eles chamam de altar. Então, se eu fosse você, antes de me julgar, antes de querer falar ou comentar que eu sou uma pessoa perdida, que eu não tenho fé, que eu sou isso, que eu sou aquilo, enfim, tantas baboseiras que ele ensina, e eu fui uma dessas pessoas um dia, eu convido você a ler o Novo Testamento e tirar suas próprias conclusões. Eu recomendo um livro muito especial que abriu os meus olhos. Um livro que com certeza irá abrir os teus olhos. Você pode começar a tua conversão a partir desse livro. Somente. Leia a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E eu tenho certeza, absoluta certeza, que Deus irá abrir a tua mente. E você, a partir da leitura desta carta, vai começar a ver as coisas diferente. E é até pesado o termo que eu irei usar aqui, mas é o que aconteceu comigo. Você que vai ter nojo dessas instituições neopentecostais, esses teólogos da prosperidade que são mentirosos, que criam fábulas para enganar as pessoas. Eu só quero encerrar aqui com um livro, eu vou ler aqui, já que a gente está tratando do livro de Romanos. Eu queria aqui só ler no versículo 9, no capítulo 10, a partir do versículo 1, eu quero aqui ler o que o apóstolo Paulo, a destinação dos judeus, a predestinação, o que acontece com o povo judeu. E eu tenho certeza que só esse versículo aqui você vai parar de admirar esses canalhas, esses cretinos mentirosos que são idólatras de judeus, que vendem campanhas, que constroem templos, enfim. Eles fazem a mesma hipocrisia que os judeus e estão indo para o caminho da perdição, assim como eles. Olha aqui o que o apóstolo Paulo relata sobre o judeu. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se submetem à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todos os que creem. Então aqui o apóstolo Paulo, com muito pesar, com muita tristeza, fala da desobediência do povo de Israel e da cegueira daquele povo. Olha o que ele fala.
Ele fala que o desejo do coração dele é que o povo se converta, porque o povo, eles são dedicados a Deus, assim como as pessoas que são da Universal, os membros, os obreiros, são pessoas dedicadas. Podemos aqui fazer um paralelo, mas adoram a Deus da forma errada, porque o fim da lei é Cristo, Cristo é a justificação. Por Cristo e somente por Ele somos salvos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não podemos fazer campanha, sacrifício a partir de nós mesmos, porque nós anulamos o sacrifício de Cristo e os judeus anularam o sacrifício de Cristo, porque a partir do momento que eles declaravam que o sábado, a lei de Moisés, o sacrifício que era oferecido nos templos, aquilo ali era o meio o qual eles seriam salvos, eles anularam todo o sacrifício de Cristo. A Igreja Universal, ela nada mais, nada menos anula o sacrifício de Cristo através de tanta imundície, tanta sujeira, tanta podridão, tanta coisa imunda que eles chamam de campanha. Boa noite a todos.